Os computadores são bons para analisar grandes volumes de dados, mas nós humanos não somos. Nossos olhos preferem buscar por padrões em dados exibidos visualmente. É por isso que a visualização é um dos principais recursos que dispomos para analisar dados. Mas é muito importante você perceber que a facilidade que você tem para informar é a mesma que você tem para se enganar quando se trata de gráficos. Você já pode ter sido treinado para identificar falácias lógicas ou verificar afirmações de fontes questionáveis. Mas é provável que você ainda não tenha aprendido como é que os gráficos podem ser projetados para te enganar. E é disso que esse vídeo vai tratar. Se você acha que esse conteúdo pode contribuir para melhorar a sua forma de pensar, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Você vai ter muito mais desse tipo de conteúdo aqui. Nós tendemos a acreditar no que os números dizem, mas não é só porque estão em forma de gráfico que eles são verdadeiros. Embora os números por si só não mintam, a forma como eles são apresentados pode ser realmente enganosa. Eles podem ser usados de muitas maneiras para manipular, distorcer e deturpar dados. Se você quiser ser um consumidor cuidadoso, um pensador crítico, você deve estar sempre muito atento para não cair nas suas armadilhas. Há alguns truques que os publicitários de má fé usam para apresentar os seus gráficos de forma persuasiva. Mas muitas vezes o objetivo é simplesmente confundir o público. Eles fazem isso alterando elementos de visualização de forma a enfatizar ou diminuir o impacto dos dados. Na sequência eu vou apresentar essas estratégias para que você venha perceber como é que você pode estar sendo enganado por um gráfico. Os eixos de um gráfico são a chave para o seu entendimento. Eles exibem uma informação importante. As escalas. São as escalas horizontal e vertical que enquadram o gráfico aos seus valores numéricos. O primeiro passo ao se analisar um gráfico é justamente examinar as escalas do gráfico. Isso vai lhe dizer os intervalos nos quais as grandezas em análise estão sendo consideradas. Sabendo disso, tenha em mente que um eixo pode ser cortado para mostrar apenas uma parte dos dados. Isso pode acontecer de forma acidental ou deliberada, no intuito de apresentar apenas um corte do gráfico que faça o ponto de vista parecer mais válido do que ele é. Se a ideia de uma visualização é contar uma história, essa pode ser uma ferramenta útil para enfatizar uma mudança. Mas há vários exemplos em que o corte é usado para lhe confundir ao exagerar demais na escala, ocultando todos os tipos de problemas que se deseja. Nesse gráfico, por exemplo, você vê a distribuição de idades dos participantes de um evento. Há um pico enorme nos 16 anos. Se isso for algo que não seja conveniente de se mostrar, o apresentador do gráfico pode simplesmente cortar os eixos horizontal e vertical onde ele melhor preferir e redimensionar o gráfico. Ao ser apresentado a um gráfico assim, você poderia se questionar como seria a participação de menores de idade nesse evento. Certamente, a resposta ia te surpreender. O dimensionamento da escala é provavelmente a forma mais comum de mentir com os gráficos. Alguém pode querer lhe convencer de que algo que muda 1% em 10 anos e algo que muda 1000% em um único ano pareçam exatamente o mesmo. Para fazer isso, esse cara pode simplesmente ajustar a escala dos eixos, ou seja, mexer nos intervalos de valores empregados no gráfico. Esses dois gráficos mostram como a taxa de desemprego mudou de janeiro de 2014 até maio de 2015. Uma variação de aproximadamente 1%. Note que a escala do gráfico começa em 5,25%, o que sugere um cenário mais dramático do que de fato ocorre na realidade, que é apresentada no gráfico à direita. É muito comum observar truques assim em períodos eleitorais, onde a comparação de dois candidatos pode ser manipulada para fazer parecer que o desempenho de um é muito maior que o de outro. Quando o cara não mostra toda a extensão das barras, a diferença entre elas parece muito maior do que realmente é, sugerindo que o candidato A esteja muito à frente do candidato B. Embora você possa ler o número nas barras, você vai dimensionar melhor a diferença baseado nos comprimentos delas. E é assim que o nosso cérebro funciona frente aos gráficos. Quando um gráfico usa duas escalas de eixo vertical diferentes, uma na direita e outra na esquerda, você tem que ter ainda mais cautela. Alguém pode alterar seletivamente a escala dos eixos em relação uns aos outros, e fazer com que os dados contem qualquer histórias que eles queiram. Por exemplo, num artigo de 2015,
um pseudocientista tentou ressuscitar a história de que o autismo está ligado à vacina tríplice. Para sustentar as suas alegações, ele usou um gráfico assim. À primeira vista, as taxas de autismo parecem acompanhar de perto as taxas de vacinação. Mas olhe para os eixos. Enquanto a prevalência do autismo é descrita por uma escala que varia de 0 a 0,6%, a cobertura da vacina tríplice é descrita numa escala de 86 a 95%. O que realmente é visto nesse intervalo de tempo é uma grande mudança relativa no autismo, mas praticamente nenhuma variação na cobertura da vacina. Isso fica claro quando o gráfico é redimensionado. Visto dessa forma, é claro que as pequenas mudanças relativas na cobertura da vacina certamente não foram as responsáveis pela grande variação na taxa de autismo. Todo mundo gosta de gráficos de pizza. Eles parecem divertidos e modernos e estão por todas as partes, nos artigos científicos, nos relatórios econômicos, na TV, no YouTube, mas, para o nosso desalento, eles geralmente são uma péssima opção para a apresentação de informações complexas. Eles podem ser confusos demais quando o objetivo é lidar com muitas classes, muitas fatias. Para piorar ainda mais, muitas vezes não é possível rotular as classes ou os rótulos são simplesmente ilegíveis. Como eu mostrei ao discutir plausibilidade, num gráfico de pizza, o que você analisa são porcentagens. Com ele, você pode visualizar como as diferentes partes do todo são alocadas. Você pode querer saber, por exemplo, qual a porcentagem do eleitorado votará em cada um dos candidatos de uma eleição. Aqui, a regra principal é que as porcentagens devem somar 100, ou seja, a soma de todas as intenções de votos, incluindo os brancos e os nulos, devem ser 100%. É comum, contudo, gráficos de pizza serem apresentados com um total maior que 100%. Isso ocorre quando o levantamento das opiniões permitem que os eleitores tenham a opção de mais de um candidato. Mas nesse caso, os resultados não devem de forma alguma ser apresentados como um gráfico de pizza. Um gráfico de barras seria mais adequado. Outro detalhe que pode levar ao engano é esquecer o tamanho da amostra. Isso ficou claro durante a pandemia de Covid. No início era comum nos depararmos com alegações do tipo: no Chile, o número de mortos é muito menor que do Brasil. Esse tipo de informação permeava o imaginário coletivo, aquecia debates e levava a conclusões inadequadas, sugerindo que a política de combate promovida pelo Chile era mais efetiva que a promovida pelo Brasil. Mas o que esse dado realmente revela? Praticamente nada, apenas o número absoluto de mortes em cada país. O que ficou claro para todos no decorrer da pandemia é que devemos considerar a proporção. O Brasil tem cerca de 10 vezes mais habitantes do que o Chile e, obviamente, deveríamos mesmo ter mais casos por aqui. A métrica mais justa e que passou a ser usada de forma mais ampla no decurso da pandemia foi o número de mortes por milhão, em vez de o número de mortes simplesmente. De forma geral, em dados onde o tamanho da população é relevante, o importante é normalizar o gráfico, dividindo todos os dados pelo número total de indivíduos. Com isso, você vai perceber, por exemplo, que as cidades que têm o maior número de assassinatos nem sempre é a mais perigosa, mas certamente deve ser a mais populosa. Lembre-se sempre, mais pessoas, mais tudo. A intenção desse vídeo foi lhe mostrar que você pode ser persuadido ou enganado por gráficos. Para evitar isso, a atitude mais segura é que você mantenha-se cético em relação a como os gráficos são apresentados. Seja meticuloso e olhe para todas as partes, todos os detalhes, antes de considerar os dados como certos. Numa época em que as fake news são espalhadas com uma frequência vertiginosa, os gráficos são uma ferramenta de manipulação poderosa para distorcer os fatos e apoiar conclusões que os dados simplesmente não apoiam. Fique de olho. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científico. Abraço e até a próxima!